Ora, querido e bondoso Jesus, hoje, quinta-feira, dia 26 de junho de 2014, ao elevar os nossos pensamentos para si, lhe quer suplicar que seja com cada um dos seus filhos, seja com a Dalva, seja com Sónia, seja com a Lúcia, seja com a Dirley, seja com o Roberto, seja com o Ju, seja com a Helena e o seu pai, seja com a Lúcia e a sua irmã, seja com cada um dos seus filhos que precisam e têm fome e sede da sua santa palavra. Agora, ao abrir as Sagradas Escrituras, lhe quer suplicar que possa ser derramado sobre cada um dos seus filhos, sobre cada uma das pessoas, o Espírito Santo, que possa ser o nosso guia, o nosso mantenedor e o nosso instrutor, que possa ser com cada um dos filhos que tenha desejo de compreender melhor a sua santa palavra, que realmente possamos ser preparados para o reino de Deus. A tudo peço e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Ora, a Escola Sabatina trata sobre a lei no reino. Entre as duras consequências do pecado, a morte tem sido a mais persistente. O pecado pode ser vencido, Satanás pode ser resistido, mas com apenas duas exceções conhecidas, dentre bilhões de pessoas: Enoque e Elias. Quem escapou da morte? O antigo filósofo escreveu. Quando se trata da morte, nós, seres humanos, vivemos todos em uma cidade sem muros. Que mensagem encontramos em Apocalipse capítulo 20, versículo 14? Diz assim: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com o poder atribuído à morte, não é de admirar que poucos antes de Cristo estabelecer o reino messiânico na terra, ele destruirá totalmente a morte. Não há dúvida que a morte está relacionada com o pecado, o que significa que ela também está relacionada com a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Consequentemente, não pode haver pecado sem a lei, embora o pecado dependa da lei. A lei é independente do pecado, ou seja, a lei pode existir sem um pecado. Na verdade, isso ocorreu durante todas as eras, até que Lúcifer se rebelou no céu. Quando Satanás se rebelou contra a lei de Deus, a ideia de que existia uma lei ocorreu aos anjos, quase como o despertar para uma coisa em que não se havia pensado. Em seu ministério, os anjos não são como servos, mas como filhos. Existe perfeita unidade entre eles e o seu Criador. Como isso em mente a ausência da morte e do pecado no reino de Deus. Não exige a ausência da lei, assim como a lei da gravidade é necessária para a interação harmoniosa entre os elementos físicos do universo. A lei moral de Deus é necessária para governar a justa interação entre os santos. Quando Deus inscreveu sua lei no coração dos redimidos, seu único propósito é selar a decisão deles de andar no caminho da justiça pela eternidade. Consequentemente, sua lei se torna a própria essência do seu reino. Então temos todas as razões para acreditar que os princípios da lei moral de Deus existirão no reino eterno de Deus. A diferença é que esses princípios jamais serão violados, ali como aconteceu no mundo do pecado. Tente imaginar o ambiente perfeito do céu, sem natureza caída, sem diabo, para nos tentar, sem pecado e sem morte. Medite o que em sua vida e em seu caráter não se ajusta a esse ambiente eterno. Tenho a continuação de um bom dia e uma excelente quinta-feira.
Obrigado pela vossa atenção e por podermos partilhar esta escola sabatina.